Oi, oi, vim fazer a continuação do vídeo de perguntas. No vídeo anterior a gente parou na pergunta da Joana Porto. Eu vou repetir a pergunta dela para atualizar, né, o contexto. É, a Joana Porto disse: todas as suculentas têm o mesmo tempo de dormência? O que faz uma suculenta não ter desenvolvimento? Essa foi a pergunta da Joana, mas eu dividi em duas partes. No vídeo anterior eu respondi o que faz uma suculenta não ter desenvolvimento. Se você quer saber a resposta, dá uma conferida no vídeo anterior, ok? Nesse vídeo agora, por isso que eu dividi, porque eu vou tratar. São duas perguntas muito parecidas. Eu vou falar sobre a dormência das suculentas. Eu vou repetir a pergunta dela. Todas as suculentas têm o mesmo tempo de dormência? Então, o que é a dormência? As suculentas, elas têm dois períodos. Elas têm o período ativo, que é a época em que ela se desenvolve, dá mudinhas e se prolifera, e a época inativa, que é o período de dormência. O que é exatamente o período de dormência? Eu vou dar um exemplo para vocês bem fácil. Lembrando que eu não sou bióloga, eu sou uma amadora de suculentas, eu cultivo e eu tento passar para vocês um pouco da minha experiência aqui. Não sou especialista na área, tá? É só, assim, uma troca de informações mesmo. Pelo que eu entendi, o que é a dormência? Eu tenho uma planta, que é uma planta que gosta mais de sol e menos de frio. É uma planta que vai estar mais sensível no frio. Então, ela se protege. É tipo uma proteção que ela se dá para um período extremo de um clima que ela não está acostumada ou que ela é sensível. Isso foi o que eu pude entender, tá? Então, uma suculenta que gosta mais de calor e que é sensível ao frio, ela vai entrar em dormência na época do frio, seja no inverno, seja a época que for fria aí na sua cidade. Já uma suculenta que gosta da época do frio, ela vai entrar em dormência no calor, seja a época que for, porque a gente sabe que nem todos os lugares tem as épocas corretas, né? Tipo verão e inverno, nem todos os lugares são quentes no verão e nem todos os lugares são frios no inverno. Então isso vai depender bastante do clima da sua região. Se você cultiva as suas suculentas, vamos supor, dentro de casa, muito provavelmente ela nem vai entrar em dormência porque não tem uma variação muito grande de temperatura. Mas se é uma suculenta cultivada em estufa ou principalmente no tempo, você pode reparar, quando está na época do frio, as suculentas elas ficam mais coloridas. Como saber que a minha suculenta está entrando em dormência, né? Não, gente, estou atropelando as coisas. A pergunta da Joana foi: todas as suculentas têm o mesmo tempo de dormência? Não, não tem. Porque a gente tem suculentas que gostam mais do frio e tem suculentas que gostam mais do calor. Então ela vai entrar em dormência naquele período do ano em que ela é mais sensível. Então tem suculenta que, por exemplo, as echevérias, elas gostam mais do calor e entram em dormência na época do frio. Já o sempervivum, que é da próxima pergunta, ele é uma suculenta que ela entra em dormência quando está muito quente e quando está na época mais fresquinha, ela se desenvolve melhor, tá? A pergunta da Cláudia Pires é uma pergunta complementar a essa questão da dormência. A Cláudia, ela disse assim: boa tarde, se possível, gostaria que você falasse sobre sempervivum. Ouvi dizer que entram em dormência e não é bom molhar nesse período. Pois então, o problema é quando sei que isso acontece. Deixa eu repetir. Como sei quando isso acontece? Obrigada. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo do sempervivum. Esse aqui, o sempervivum, como eu acabei de falar, ele é uma suculenta que não gosta tanto do calor. Então, na época do calor, ele entra em dormência e se desenvolve melhor em temperaturas mais amenas, né? Esse aqui é um sempervivum Ocean Blue. Ele tá pegando o sol aqui na estufa o dia inteiro. O que acontece? Ele vai ter um desenvolvimento bem lento quando tem. Ele vai ficar com uma coloração mais bonita, ó, aqui a gente dá pra ver que tem
tem uma coloração diferente e ele vai ficar mais compacto. Mais compacto. Esse não tá tanto, tá? Quando ele veio pra mim ele tava bem roxinho. Ele vai se fechar um pouco. A suculenta, quando entra em dormência, ela se retrai um pouco. Então, assim, ele vai dar uma fechadinha. Esse aqui é um que tá pegando o sol o dia inteiro. Esse daqui é um outro que tá pegando o sol o dia inteiro. Sempre desde que chegou aqui ele tá desse jeito, não se desenvolve, porque ele tá sempre em dormência. Como fazer para minha suculenta sair da dormência? Se eu tô dando muito sol para ele, muito calor para ele e pouca água, eu vou fazer o oposto. Vou aumentar um pouquinho a água e diminuir um pouquinho o sol. Agora ele deu umas mudinhas, ó. Mesmo estando em dormência, ele deu umas mudinhas, mas o crescimento dele é muito devagar. Ele tá com uma cor bem bonitinha. A suculenta fica linda em dormência, gente, linda. Dormência não significa que a sua planta está doente, é normal. Esse daqui é um outro sempervivum que eu tenho. Esse não está pegando o sol o dia inteiro, ele fica numa prateleira, na parte de baixo e pega sol só de manhã. Então olha a diferença, olha para vocês verem. Esse daqui está bem mais compacto, está fechadinho, ó, as folhinhas dele estão mais para dentro. Esse aqui está com as folhinhas para fora. Ele tá abertinho, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar o outro, a mesma coisa, ó, as folhinhas estão mais para dentro. Esse aqui, as folhinhas já estão mais para fora. E ele tá tendo um desenvolvimento muito grande, olha só a quantidade de mudas, ó. Você pega assim, ele é mais molinho, tá? Mais maleável. O outro sempervivum, você pega ele é mais durinho. Ela se fecha mesmo. Por isso que eu, assim, observando, eu imagino que seja uma questão de proteção mesmo, né? Ela se retrai. Então tá, vamos lá. Como cuidar da sua suculenta quando ela está em dormência? Você tem que diminuir a rega, porque assim, quando ela está ativa é a época do desenvolvimento, quando ela está inativa é a época da dormência. O desenvolvimento dela vai acontecer na época ativa, então é no desenvolvimento que você tem que adubar, que você tem que regar, que você tem que cuidar para que ela cresça e desenvolva saudável, né? Na época da dormência não é bom não tem necessidade de adubar. Você vai adubar a sua planta, ela pode até morrer por excesso de adubo, porque não é a época dela desenvolver, é a época dela entrar em dormência mesmo, né? Paralisar um pouco o crescimento. Então, assim, você não pode tirar o sol, mesmo em dormência ela precisa de sol. É bom evitar fazer replantio, tirar mudas, fazer decapitações quando ela está em dormência. Ela vai dar muda? Ela vai pegar? Vai. Só que assim, demora muito mais. Então assim, tipo, a suculenta que você decapitou em dormência, ela vai demorar tipo 2 meses para dar uma muda, entendeu? Então não é a melhor época para você fazer isso. Vai dar muda, as folhinhas vão dar muda? Vão, mas vai demorar um pouco mais, tá? Diminuir a água, evitar adubação, não fazer adubação quando está em dormência e evitar fazer o replantio. Então agora, não sei se ficou, na verdade é um assunto um pouco confuso, eu não sei se ficou claro, se vocês vão entender, mas assim, é o básico, tá? A suculenta que gosta de calor, ela vai entrar em dormência no frio. E a suculenta que gosta de frio vai entrar em dormência no calor. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco das que eu tenho aqui, que estão entrando em dormência, porque aqui já está começando a fazer frio. Eu vou mostrar para vocês para ficar um pouco mais claro, tá? Aqui, ó, eu tenho 3 tipos de prolífica. Essa aqui tá no pote 6, ela tá com a roseta compacta e ela tá dando mudinhas. Ela tá colorida, tá bem colorida, mas ela não tá dormente, ela tá ativa. Ela tá com filhotes, tá com a coloração normal. Essa aqui, ó, a grandona, a mesma coisa, ela tá cheia de mudinhas, ela não tá estiolada e ela não tá colorida também, ela tá começando a colorir agora, tá? E ela tá ativa. Olha o tanto de filhotes, tá cheia de filhotes. Essa outra aqui, deixa eu colocar aqui do lado, botar aqui que dá pra ver. Essa outra, ela é uma prolífica também, só que ela já não tá ativa, ela tá em período de dormência. Qual a diferença?
Essas duas aqui, ó, essa aqui tá pegando sol mais ou menos assim, umas 5 horas de sol por dia, essa aqui. Essa maior zona, ela já tá pegando mais ou menos umas 3 horas de sol por dia. E essa aqui, ela já tá pegando o sol o dia inteiro. Então, assim, a gente percebe. Essa suculenta que tá pegando o sol o dia todo, ela tá com uma coloração diferente. Ela tá com mudinhas, mas são mudinhas que estão demorando muito para desenvolver. E ela não tá crescendo, ela tá pequenininha. Ela tá maravilhosa, a cor tá maravilhosa, é uma planta saudável, mas ela não tá crescendo. Essa tá em dormência. Essa aqui tá ativa. É uma planta ativa porque ela tá se desenvolvendo. Minha prolífica tá doente? Não tá. Ela só tá dormente. Mais sol, tá no vaso de barro, que o substrato seca mais rápido, então ela tá bem mais estressada do que as outras. Essa é uma suculenta dormente. Eu tenho outros exemplos. Aqui eu tenho esses dois mendozais, ó. Esse e esse. Esse aqui tá com uma cor bem diferente. Uma das características da dormência é as folhas de baixo ficarem mais amareladas. Além dela ficar mais compacta, fica mais amarelada. Essa aqui tá mais viçosa, ó. Ela não tá estiolada porque é uma planta que é assim mesmo. Mas tá dando mudinhas, tá vendo? E a cor não tá muito atrativa. Essa aqui já é diferente, ó. Ela não tá desenvolvendo, tá com as rosetinhas bem formadas e tá mais colorida. Ela tá em dormência, mais compacta, mais colorida. Essa aqui, ela tá recebendo mais água e um pouco menos de sol. Essa daqui tá pegando sol o dia inteiro e recebendo menos água. Essa aqui é um Graptopetalum McDougall. Essa eu só tenho ela, não tenho a normal para mostrar para vocês, mas essa é uma característica, essa é uma que dá para ver bem que tá dormente, ó. Ela tá bem fechada mesmo. Com esse aspecto de seca, parece que ela não tá saudável, mas ela tá linda e tá pegando o sol o dia inteiro e ela tá pegando mais frio que as outras porque ela tá no tempo. Só que as mudinhas, elas não desenvolvem quando elas estão assim dormentes, ó. Pouca água. Por último, eu quero mostrar para vocês essa Orostax iuarengue, que é uma das suculentas que faz mais sucesso quando está dormente. Ela e a Malacopila. Olha, a Malacopila normal. A Malacopila dormente eu não tenho, mas eu vou mostrar para vocês como que fica a Orostax. Ela fica bem visível. E aqui eu tenho as Orostax entrando em dormência. Olha o que está acontecendo com elas. Elas estão fechando todas. Ainda não estão fechadas por completo. Algumas folhas sempre secam, mas olha a diferença. Ela não vai dar mudinhas agora, ela só vai ficar assim dormente até voltar ao período normal dela, ó. Orostax normal, Orostax dormente. Elas se fecham, é muito comum a suculenta se fechar quando ela está em dormência. Não é difícil assim, como eu falei, se você quer que a sua suculenta não entre em dormência, é só você fornecer um ambiente diferente para ela, tá? Esses foram os vídeos de hoje. Eu espero que eu tenha deixado bem claro. Lembrando que eu não sou especialista, eu sou só uma amadora. Vou tendo alguns problemas e dividindo as soluções aqui com vocês. Eu espero que eu tenha respondido as perguntas de todo mundo. Eu agradeço a participação. Um beijo grande para todo mundo que está acompanhando o canal. Quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Também pode deixar a sua sugestão de vídeo aqui. E deixem o seu like, deixem comentários, tá? E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.